Em destaque no Panorama CBN, o segundo dia de COP30 com discussões sobre cidades e inteligência artificial. O ajuste sobre o papel da PF em novo parecer do projeto antifacção. O início do julgamento no STF dos Kids Pretos. A falência da Oi e a crise dos Correios. Nos Estados Unidos, destaque para aprovação no Senado do projeto que põe fim ao shutdown. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 11 de novembro de 2025. Em menos de meia hora eu conto para você o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos? Vambora! A COP30 em Belém entra hoje no segundo dia de negociações sobre as ações para conter o avanço do aquecimento global. Até o dia 21, delegações de 194 países vão tentar chegar a um consenso sobre 145 temas para impedir que o planeta esquente ainda mais. A programação de hoje vai ser focada em temas como adaptação, cidades, infraestrutura, água, resíduos, governos locais, bioeconomia, economia circular, ciência, tecnologia e inteligência artificial. Ontem, para evitar que as negociações ficassem travadas, houve um acordo para que as discussões sobre temas mais sensíveis, como financiamento e metas climáticas, ficassem para ser analisados a partir de amanhã. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, comentou sobre esse acordo. E a agenda de ação que nós estruturamos para esta COP, da qual vão participar tantos ministros de Estado brasileiros e outras autoridades em eventos múltiplos de dimensão, acredito, absolutamente essencial para os passos adiante. Essa agenda de ação vai mostrar muitos caminhos. Esta, portanto, é uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. E, nesse sentido, presidente, obrigado por ter encontrado a fórmula ideal para definir essa COP, que é a COP da verdade. Muito obrigado a todos. A principal autoridade das Nações Unidas em mudanças climáticas, o secretário Simon Stiell, criticou o atraso dos países em entregar as novas metas nacionais contra o aquecimento global. Até agora, apenas 111 países apresentaram os compromissos. E o presidente Lula, antes de voltar para Brasília, fez o discurso de abertura da COP ontem, né? Vamos aqui rememorar um trecho para você que não acompanhou? Nesse aqui, ele condena os países que gastam com conflitos armados e diz que seria muito mais barato salvar o planeta do que fazer guerras. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. E sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula voltou a criticar aqueles que negam a emergência climática. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Vale lembrar que os Estados Unidos são o segundo maior poluidor global e o presidente Donald Trump não veio à COP30, nem mandou delegação oficial. O país está representado na conferência por parlamentares democratas. Hoje, quem participa da COP é o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é um forte opositor de Trump e possível candidato democrata às eleições americanas. Ele disse ontem que a postura do governo americano demonstra uma guerra ideológica que dobra a aposta da estupidez nos Estados Unidos.
E de volta a Brasília, o presidente Lula deve indicar ainda nesta semana o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao cargo de ministro do STF. Pessoas próximas do presidente dizem que a decisão já está tomada. Ele quer, antes, se reunir com o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que era um dos cotados ao cargo, né? O presidente quer que Pacheco se lance a candidato ao governo de Minas Gerais no ano que vem. A cadeira no STF, lembrando, está vaga desde que Luiz Roberto Barroso se aposentou no dia 18 de outubro. Página virada para eu te contar que o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reúne hoje com líderes partidários para discutir a tramitação do projeto de lei antifacção. O parecer do relator Guilherme Derrite enfrenta resistência do governo porque retira atribuições da Polícia Federal nas investigações contra as facções criminosas. O deputado é secretário licenciado de Segurança de São Paulo e foi nomeado relator do projeto do governo pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ontem à noite, depois de ser criticado pela base governista e por especialistas também, Derrite apresentou um novo parecer. Ele alterou a redação sobre o papel da Polícia Federal. Na versão original, o relator dizia que a Polícia Federal só podia atuar contra facções criminosas se fosse acionada ou provocada pelo governo do Estado. Pela nova redação agora, a Polícia Federal poderá atuar por iniciativa própria, sem provocação do governo, mas vai precisar comunicar às autoridades estaduais. O texto diz também que a Polícia Federal poderá participar em caráter integrativo com a Polícia Estadual, desde que solicitada pelo delegado estadual. Bom, o novo parecer foi divulgado depois de uma reunião de Guilherme Derrite com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. E o Andrei saiu dizendo que a mudança não resolve. O diretor disse que a Polícia Federal não pode apenas participar de uma investigação que é da competência dela, e muito menos apoiar. Ele falou que não pode aceitar qualquer proposta que reduza a capacidade da Polícia Federal de combater o crime organizado. A Receita Federal também considerou o texto de Derrite inconstitucional por tirar a independência da Polícia Federal nas investigações. Em entrevista à TV Globo, o jurista Gustavo Sampaio falou que a mudança não resolve o problema, porque a Polícia Federal não pode ser coadjuvante na investigação. Não devolve toda a autonomia da qual a Polícia Federal necessita para a apuração, para a investigação desse tipo de crime, como também não cumpre o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece que a Polícia Federal cumpre o dever, o papel de investigar, apurar os crimes que tenham repercussão interestadual ou internacional. Deixar a Polícia Federal como um mero coadjuvante, um copartícipe no procedimento de apuração da prática delituosa nestes casos, importa uma violação ao espírito da Constituição da República e ao que diz o parágrafo 1º do seu artigo 144. Em entrevista à Globo News, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a decisão de Hugo Mota de entregar um projeto do governo ao secretário de Segurança do governador Tarcísio de Freitas. Eu discordo dele quando ele diz eu indiquei o secretário de Segurança do maior estado. Ele indicou o secretário de Segurança de um governador que é declaradamente oposição ao presidente e que pretende disputar a eleição, ou pelo menos pretendia, e já com uma visão política muito determinada sobre o tema. Eu acho que esse relatório traz grandes duas decisões políticas sobre segurança pública, que, ao meu ver, implicam em relaxar o combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Para o promotor Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há mais de 20 anos, o relatório de Guilherme Derrite enfraquece o combate ao crime organizado, justamente por criar obstáculos à atuação da Polícia Federal. Na verdade, eu recebi e estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, né, que será votado no plenário. Eu acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto, ele pode ser alterado até o dia da votação. Bom, a base do governo também criticou o texto do relator
por alterar a lei antiterrorismo. Guilherme Derrite já desistiu de classificar as facções como terroristas, mas insiste que é preciso dar o mesmo tratamento penal às organizações criminosas. Eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E, além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição. Bom, seguiremos acompanhando as discussões sobre a lei antifacção, né, que, pelo jeito, vão durar muito ainda. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os kids pretos, acusados de planejar o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Eles fazem parte do núcleo 3 da trama golpista, formado por 9 militares e um policial federal. Os tenentes-coronéis Rafael de Oliveira e Rodrigo Azevedo foram denunciados por integrarem um grupo militar clandestino chamado Copa 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os 2 militares estavam apostos para matar o ministro do Supremo, mas acabaram abortando a operação sem o aval do comando do Exército. Entre os militares que serão julgados a partir de hoje está o general Estevão Teófilo, que à época compunha o alto comando do Exército e é acusado de dar aval aos planos golpistas numa reunião a sós com Jair Bolsonaro. Nessa semana, o julgamento deve ficar restrito à leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e às sustentações orais da acusação e das defesas dos 10 réus. O procurador-geral Paulo Gonet vai ter 2 horas para apresentar as razões para a condenação dos réus pelos crimes contra a democracia. Depois, cada defesa vai ter 1 hora para demonstrar a inocência dos clientes. O julgamento vai ser retomado na próxima semana, nos dias 18 e 19, para os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Lembrando que o ministro Luiz Fux não participa mais do julgamento porque ele pediu para ser transferido para a segunda turma do STF, né? O substituto dele pode ser anunciado ainda esta semana pelo presidente Lula, como eu falei há pouco, mas vai passar ainda por uma sabatina no Senado antes de assumir o cargo. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento do recurso que pode resultar na cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do vice Edilson Damião. A chapa foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral em janeiro de 2024 por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, mas eles recorreram à Corte Superior. A ação começou a ser analisada no dia 13 de agosto de 2024. Aí foi suspensa e ficou parada por mais de 1 ano. Ela voltou a ser julgada no dia 26 de agosto desse ano. Foi interrompida novamente após o ministro André Mendonça pedir vista. Ele devolveu o processo ao plenário na semana passada. Na economia, eu vou retomar um assunto que o Lucas Soares contou no Panorama da Noite, que ainda repercute e com atualização, que é a falência da Oi. O Ministério das Comunicações informou que vai avaliar o possível impacto nos serviços de telecomunicações do país. Em nota, o Ministério disse que está empenhado em garantir a continuidade dos serviços prestados pela operadora, mesmo que eles venham a ser assumidos por uma outra empresa. A falência foi decretada pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após pedido do administrador judicial da companhia, o advogado Bruno Rezende, que também atuou no caso das lojas americanas. Ao justificar a decisão, a juíza Simone Gastese Chevran disse que a Oi é tecnicamente falida. A Oi enfrentava anos de crise e já estava no 2º regime de recuperação judicial, com uma dívida que passa de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Bom, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Direito, Gustavo Clô, alerta para a defasagem do atual modelo, que torna o negócio pouco atrativo.
Quem pegou essa malha privatizada lá atrás? Pegou uma malha de fixo gigante no interior, um monte de orelhão, um monte de telefonia em cidade pequena e pobre. É um fardo pesado que um dia pode ficar difícil de carregar. Vamos aguardar os desdobramentos, mas não há nenhuma garantia que esses telefones que ainda são Oi vão continuar falando. A empresa mantém atualmente cerca de 4.600 contratos com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, incluindo ministérios, universidades, estatais, e instituições que dependem dos serviços de telecomunicações da Oi. A empresa também é responsável por serviços considerados críticos, como as linhas telefônicas de emergência da Polícia, dos Bombeiros e da Defesa Civil e a conexão de 1.300 loterias da Caixa Econômica Federal. Agora, a Oi vai operar provisoriamente até transferir os contratos para outras operadoras. O objetivo é evitar danos aos clientes e manter empregos. Não há ainda um prazo para que essa transição termine. E uma reportagem do Estadão fala sobre a situação dos Correios, que também é muito difícil. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é hoje a companhia brasileira que responde ao maior número de processos trabalhistas. Sabia dessa? Pois é. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, consideradas todas as instâncias judiciais, foram registradas mais de 56 mil novas ações contra os Correios nos últimos 12 meses. A média é de 154 processos por dia, ou 6 por hora. Até o dia 23 de outubro, o estoque total de ações movidas por trabalhadores contra os Correios era de 75.173, segundo o CNJ. A empresa tem cerca de 83 mil funcionários. Como só há dados compilados a partir de 2019, o número de processos em trâmite deve ser maior. Advogados dizem que há ações que aguardam conclusão há 3 décadas. Os Correios atravessam uma grave crise financeira e buscam um empréstimo de 20 bilhões de reais com bancos estatais e privados, com aval do Tesouro Nacional, para tentar aliviar o caixa. E olha só, os prejuízos provocados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, no último fim de semana, superam os 114 milhões e meio de reais. Os dados são de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, com base em números da Defesa Civil. O fenômeno destruiu cerca de 1.500 casas e afetou mais de 80% dos habitantes da cidade. E o chanceler Mauro Vieira se reúne com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Canadá hoje, durante uma reunião ministerial do G7. Essa conversa é importante para a nossa economia porque deve girar em torno das negociações sobre a sobretaxa americana a produtos brasileiros. Na semana passada, eu lembro, Lula disse que ia ligar para Trump caso não haja avanço nas conversas entre os dois países. E Lula disse que pode ligar para Trump depois da COP, caso as negociações não avancem. O problema é que Lula está criticando bastante o governo dos Estados Unidos e diretamente Donald Trump, durante a COP. Vamos ver o que vai sair depois disso. Noticiário internacional. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma legislação para encerrar a paralisação governamental mais longa da história do país. O avanço ocorreu após um grupo de 8 senadores democratas dissidentes se reunir aos republicanos e apoiar um pacote de gastos que omitia a principal concessão que o partido vinha exigindo há semanas. A votação ocorreu no dia 41 da paralisação, que já deixa centenas de milhares de funcionários federais em licença não remunerada, milhões de americanos em risco de perder assistência alimentar e milhões enfrentando interrupções em viagens aéreas. A medida agora segue para a Câmara dos Representantes, onde a pequena margem de controle republicana pode resultar em uma votação acirrada, que está prevista para amanhã. Na Colômbia, a queda de um avião deixou 4 pessoas mortas. Entre as vítimas, 3 eram funcionárias públicas de um órgão federal responsável pela emissão de documentos de identidade. Autoridades disseram que elas retornavam de uma missão institucional em uma comunidade remota do país. As causas do acidente ainda não foram reveladas.
O governo dos Estados Unidos disse que a Síria poderá reabrir a embaixada em Washington e se unir a uma coalizão internacional administrada pelos americanos contra o Estado Islâmico. Ontem, o presidente Donald Trump recebeu o chefe de Estado sírio e anunciou uma nova pausa de sanções contra o país árabe. A informação foi confirmada pela agência de notícias France Press. E a Romênia encontrou possíveis fragmentos de drone no território após um ataque russo durante a noite contra portos ucranianos no rio Danúbio. Segundo o Ministério da Defesa da Romênia, os objetos foram encontrados a 5 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O país informou ainda que, por conta das condições climáticas, não conseguiu enviar caças à região. A população da área foi alertada para buscar abrigo. Essa não é a primeira vez em que a Romênia é afetada pelo conflito. Em setembro, o Ministério da Defesa acionou jatos de combate depois que um drone violou o espaço aéreo do país durante um ataque russo a alvos ucranianos perto da fronteira. Essa daqui, olha que tristeza, a servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás, Mária Vilma das Dores Cascalho da Silva, de 69 anos, foi morta depois de ser atacada por um homem na rua em Buenos Aires, na Argentina. A família disse que ainda não tem previsão de quando o corpo da goiana será liberado para o translado. Uma sobrinha dela falou com o G1 e disse que a tia estava na Argentina para visitar a filha, que cursa medicina no país. Ela já tinha o costume de passar pelo menos 6 meses do ano lá e tinha chegado em julho. A filha está com formatura marcada para o mês que vem. Que tragédia, né? Vamos lá para o futebol agora. O técnico Carlo Ancelotti comanda hoje o segundo treino da seleção brasileira em Londres para o amistoso contra o Senegal no próximo sábado. Até sexta-feira, o time do Brasil se prepara no centro de treinamento do Arsenal. No sábado, o Brasil enfrenta a seleção de Senegal à 13h pelo horário de Brasília. E no domingo, a delegação viaja para Lille, na França, onde vai enfrentar a Tunísia na terça-feira, no último amistoso do ano. E um extracampo importante, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai retomar na quinta-feira o julgamento do recurso apresentado pelo Flamengo contra a punição do atacante Bruno Henrique. O julgamento estava previsto para ontem, mas foi suspenso após um pedido de vista. Bruno Henrique, condenado a 12 anos de suspensão e com uma multa de R$60 mil por manipulação de apostas, continua liberado para atuar. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou o STJD por manter a suspensão do meia Alan e adiar o julgamento de Bruno Henrique do Flamengo. Ela disse que existe uma diferença de tratamento e que o clube respeita as instituições, mas espera o mesmo respeito. O Palmeiras vai ter 9 desfalques contra o Santos no sábado. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Eu lembro para você que tem o Panorama CBN da noite também, hein? Com o Lucas Soares. Ouça sempre as 2 edições, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E eu vou ficando por aqui junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time, então, sempre que quiser, fale comigo lá pelo Instagram, no biancasantos.bia, ou pode me mandar um e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br. Pelo Spotify também tem comentário sempre. Hoje eu vou registrar aqui o Jefferson Silva com uma mensagem super bonita. Ele é estudante de engenharia civil na Espanha há 2 meses e ouve o Panorama todos os dias para se manter atualizado acerca do Brasil e do mundo. Agora, essa parte aqui é a melhor. Ele gostaria que eu mandasse um abraço para o pai dele, José Roberto, que é de São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte. É pedreiro e foi ele quem passou o hábito de escutar o programa todos os dias para o filho. E aí, o Jefferson fala, escutando o Panorama, eu sinto como se eu estivesse em casa, ouvindo o programa com meu pai. Que bonito, Jefferson, me arrepiei aqui. Que bom fazer parte disso, desse encontro de vocês, mesmo que seja virtualmente, né, pelo Panorama. Olha, eu desejo que vocês se encontrem pessoalmente o mais rápido possível, que vocês possam se abraçar, tá? Muito obrigada e continuem ouvindo o Panorama os 2. Pai, pode ser que daí você sinta
qualquer coisa entre esses 20 ou 30. Longos anos em busca de paz. Aí Laerte Afonso vai fazer os dois se emocionarem pra valer, hein? Ó, um beijo pra vocês. Um beijo pra você que acompanha o Panorama todo dia. E até amanhã. Pode crer, eu tô bem. Eu vou indo. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.